para ir para determinado lugar ou não, entende? É bem interessante isso. Então, meu Deus, cara, assim, quando a gente troca de ambiente de trabalho, as coisas ficam tudo maluca, perdida. Meu notebook tá quase destruindo aqui as portas USB dele. Ai, 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 é complicado. Tenho que dar um jeito, mas toda hora que eu mexo nesse negócio aqui, alguma coisa estraga. Então, sair do ambiente de trabalho que está acostumado é complicado. É Depois eu verdade. vejo isso. É que é sempre no meio da aula que eu percebo essas coisas. O USB tá quase quebrando aqui. São agitados por unidade, né? Que seguir os logos que passam entre as placas. Beleza, tem um campo ali desviando a partícula. Campo elétrico, né? Manda ela para um lugar ou para o outro. A gotas de raio, e considere as gotas de raio igual a 10 micrômetros, lançadas com velocidade de módulo 20, entre as placas de comprimento 2, no interior das quais existe um campo elétrico vertical uniforme, cujo módulo é esse. Considerando a densidade da gota, sofrendo com a mesma sofre desvio, ao atingir o final do percurso, o módulo da sua carga elétrica é... Muito bem. Então, pegando aqui, cara, força, né? Alguma coisa está empurrando ela, né? Uma forcinha. Força elétrica. É aquela acho que da lei de Coulomb, né? Bem, não, na verdade. Por quê? Porque que é Não. a lei de Coulomb? É a lei que trata de uma força causada por uma partícula. A lei de Coulomb é a força de uma partícula em relação a outra partícula. Certo. E aqui, tudo bem, é uma partícula sofrendo força, mas não é uma partícula que está gerando o campo, é uma placa, Entendi. na verdade. E a placa, ela já está te dando um campo elétrico aqui. Aqui, ó. Já deu, o campo está aqui. Entendi. É esse campo que está causando a força que desvia ela, né? E se tu parar para pensar assim, de um jeito bem bobinho, isso parece um probleminha de física de ensino médio no que tange a movimento cinemático, a cinemática, né? Que a partícula está aqui ó, meio que caindo, né? Da mesma forma que se eu chutasse uma bola de um morro, né? Ela não ia cair assim. Sim. Ela ia para frente e depois ela cairia, né? Isso. Então aqui está acontecendo a mesma coisa. É o mesmo princípio, tá bom? Beleza. Então, temos muitas coisas acontecendo aqui. Como é que a gente vai resolver um problema desse? Pensando nisso, como se fosse um problema de gravidade normal. O campo elétrico aqui faz o papel da aceleração da gravidade. E a gente viu, então, que essa partícula, entre aspas, aqui, cai 0,30 milímetros, ok? Ok. Num percurso de 2 centímetros. Muito bem. Então, como é que a gente pode encontrar as coisas aqui? Tem muitas formas de abordar esse problema, mas vamos focar no que o problema está pedindo. Esse é sempre o começo. Carga elétrica, é isso que o problema está pedindo. Qual é a Beleza. carga elétrica? Onde que vai aparecer essa carga elétrica? Vai aparecer, por exemplo, na expressão da força que a partícula está sofrendo. A força que desviou ela 30 centímetros. Que é essa aqui na prática. Que é vezes Z. Força é igual a campo vezes a carga elétrica. Da mesma forma que a força peso, por exemplo, é igual a massa vezes a gravidade. É análogo, tá vendo? Pode Que nem crer. eu estava te falando agora há pouco, né? Que isso aí tem muito a ver com gravidade, por aí vai. Ok? Ok. Ok. Carga vítima. Carga vítima? Essa eu não conhecia. É o Renato Assim, Brito. Agora que ele fala, ele fala. Então, aí o Qzinho, então. Não seria a carga que está gerando o campo elétrico, então, não. É a carga pontual aí. isso, basicamente. Beleza. Beleza? Então, é isso aí. Agora, cara, esse problema aqui é bem elaborado, tá? A gente vai demorar um pouco para fazer. Agora, o que que vai acontecer aqui? Você já tem a expressão. E você sabe que essa força desviou ela aquela quantidade de espaço ali. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Se ele deu a densidade, eu imagino que ele vai
fazer um contrabalanço aí, né? Do peso dela também, né? Como assim? A gente vai ter que achar provavelmente aí a massa dela, né? A massa? Eu acredito que o campo elétrico tá para baixo aí, né? E também teria que ter o peso dela para somar, não? Tipo, a força. Sim, o peso É, também. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Você tem duas. O problema é que a força-peso é mais bem mais fraca, né? pois é, Ah, mas acredito que tem que usar, né? Ele deu a densidade, né? Aí eu não lembro, a densidade é igual massa, volume, sim, né? sim, tem que usar sim. É, Então, o que está rolando aqui é isso. O problema é que não importa só isso, né? Mas vamos lá, então. Tu tem simplesmente aqui a força elétrica, a partícula é positiva, elétrons, não, é negativo. Então, se o campo elétrico está para baixo, a força elétrica é para cima, tá bom? O que é bem estranho. A velocidade onde perde alguns metros de uma carga aqui é seguido logo entre as placas paralelas. Mas é isso. Se a carga tem um sinal contrário do campo, a força é para outro lado, força elétrica. E a peso, e a peso é para baixo. Não sim. pensei que a peso venceria a elétrica aqui, mas é o que está mostrando. Ah, ok? Ok. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Essas forças é igual a massa vezes a aceleração dela. Então, a força elétrica. Nossa, cara, tá muito ruim trabalhar nessa mesa molenga aqui. Ah, muito ruim trocar de ambiente de trabalho. O cara tá acostumado com uma coisa, vai para outra. Aí, ó, isso aí mesmo. Força elétrica menos o peso. Igual a massa vezes a aceleração. É, E, bem, então esse movimento dela para baixo é acelerado, certo? certo. E aí, cara, como é que a gente faz agora? Tem ideia? E agora eu. Peraí, mas aí o peso, massa vezes aceleração e massa vezes aceleração aqui também? Não, É, peso não é massa vezes aceleração, peso é massa vezes gravidade. vezes gravidade, é isso. Isso, certo? Certo. Aí substituir, né? Que é o FE, então. O que tu vai Aquele achar que é. aqui é a aceleração, certo? O foco é tu achar a aceleração. Ah, sim. Não, beleza. E quem que é FE? A FE, F, que é, isso, Q vezes é E. o E. Mas a gente não E tem. E, massa vezes gravidade. A gente não tem o Q, né? E a gente não tem o A também. Então são incógnitas que vão aparecer para nós aqui, duas incógnitas. A equação não será o suficiente. Ah, né? Q vezes E menos massa vezes gravidade dividido pela massa. Ok? Ok. A massa, eu acho que a gente vai conseguir. Se a gente. E a gente tem a massa, por quê? Porque massa, isso aqui é até bem tranquilo, né? Vai ser igual a densidade vezes o volume, que são informações que ele deu, né? Isso. Ah, muito bem. E agora a questão é quem é a aceleração, né? Porque eu preciso do que, na verdade. É pior que É. o que está aqui, né, teria sido melhor isolá-lo, mas talvez não. Porque eu posso substituir esse A por alguma coisa que eu conheça. Por quê? Porque o A tem a ver com o movimento, com a cinemática, Uhum. ok? E ele deu essa informação aqui, né? Que num movimento de 2 centímetros para frente, a essa velocidade aqui, ele caiu essa quantidade de espaço, certo? Certo. Aquela fórmula do Sorvetão, E, sorvetinho.
Isso, sorvetão. Isso, exatamente. O sorvetão e o sorvetinho é o que vai resolver esse problema pra gente, tá bom? Então, a primeira coisa que você pode fazer é usar a informação do deslocamento e do tempo para achar a velocidade, para achar o tempo. Deslocamento e da velocidade para achar o tempo no sorvetinho, que é essa aqui, ó. Ok? Beleza. Beleza, então se tu puder fazer aí. Então, beleza. Então, S é igual a velocidade vezes o tempo. O tempo a gente não tem. Então, Tempo é o que tu deve quer ser. achar, certo? É o que tu vai achar. Ah, tá. Talvez seria. A outra acho que talvez seria melhor. S igual a S0 mais AT. Ah, não, depois eu vou ter que jogar no. É verdade. Então, já tendo, já achei o tempo. 0,30. Agora eu fiquei na dúvida aqui em relação a qual a. Porque. Qual o Em qual a. deslocamento é? A gente está falando do deslocamento na horizontal, certo? Ó, entre placas Porque. de comprimento 2 centímetros. A gente está falando do movimento na horizontal dele, de 2 centímetros. Porque a velocidade que está aparecendo aqui é uma velocidade horizontal, certo? Certo, Certo? certo. Então, beleza. Então, Preciso dar um jeito nessa minha mesa, velho. Ai, meu Deus, eu tô há um dia já querendo arrumar ela e não consigo, cara. Muita coisa ao mesmo tempo, velho. Ai, ai, ai. Muito chato, cara. Eu não consigo me mexer aqui. E a mesa é maior do que a que eu tinha em Portugal. Tem umas coisas assim que não faz sentido, né, cara? Ai, ai, ai. Tá, encontrou o tempo já? encontrei, deixei ele de uma forma 10 a menos 2 dividido por 20. Tá, Ele, tu converteu de centímetros para metros? sim, 0,02, né, que é 10 a menos 2, é igual a o tempo, depois dividido por 20, né? Então vai dar 0,5 vezes 10 a menos 2. É igual ao tempo em segundos. Aí, beleza. Tá errado. Achei. Eu acho que tá errado o que tu fez. Vai ficar 2 vezes 10 na menos 2. Então vai cortar, vai ficar 10 vezes 10 na mais 2, porque passa para cima. Então vai ficar 1000 segundos. Não tem como ser 1.000 segundos, pô. Claro que tem, pô. Impressora? Não, pô. Então eu errei alguma coisa aqui. Ah, eu Vai. inverti. Não, é zero. Inverti. Inverti. Cometi o erro que todos os meus alunos, quando cometem, eu fico pistola, que é trocar a ordem da divisão. Tu tá certo. Aí sobre 20. É, essa parada aí. Ok? Beleza. Ah, tudo bem. E aí? Aí agora temos o tempo. Preciso achar a aceleração. Então, sorvetão é S igual a S0 mais Vezes zero AT, t mais at quadrado sobre 2. mais AT.
Isso, Ao quadrado sobre 2, agora é isso isso, mesmo. exatamente. S igual a S0 mais AT ao quadrado Às sobre vezes 2. 0t mais at quadrado sobre 2. Certo. Então, o tempo, a distância que ele caminhou, os 2 centímetros, que é 0,02. A distância inicial é 0, que eu vou usar, mais o A. O tempo a gente achou agora, 10 a menos 3 ao quadrado, sobre 2. Então, 0,04 é igual a vezes 10 a menos 6. A aceleração é igual a 0,04 sobre 10 a menos 6. A aceleração é igual a 4 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a mais 6. Aceleração é igual a 4 vezes 10 a quarta. Metros por segundo ao quadrado. Se tiver certo, fiz a conta certa, é isso. 4 vezes 10 a quarta. Uhum. Aí, beleza. Então, agora já dá para jogar naquela outra. A é igual a Q. Campo elétrico. Pode subir um pouquinho. Claro. Campo elétrico é 8 vezes 10 a quarta. Menos aí a massa. A gente precisa achar a massa agora. Massa é igual a densidade, ele fala, vezes o volume. Aí ele falou que a gota tem um raio igual a 10 E a expressão da massa micrômetros. está aqui, né? A gota eu vou considerar ela um volume dela, o volume de uma gota, que é o volume de uma bolinha, de uma esferinha. Não, calma aí. Ele falou ali coisas sobre a gota, né? A densidade da gota é tanto. Ela falou o raio ali. O raio Ele é falou, 10 micrômetros. pois é, o raio é 10 micrômetros. Aí Então como é daí que eu tu tem que acho? lembrar o seguinte, ó. Esse daí eu Tu tá não com o lembro. enunciado aí, né, cara? Que fica ruim de ver. O Tá, volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Certo? isso de Oi? uma gota? Isso Não, de é uma de esfera. Uma de uma esfera. esfera? Ah, tá. Isso. Esse daí eu não lembrava, não. É. Esfera, volume 4/3 πr ao cubo. Caramba. Acho que essa questão trabalhou tudo. Beleza. Então, massa é igual a densidade vezes volume. Densidade, ele falou que 1.000 quilos por metro cúbico. Micrômetro, se não me engano, é menos 6. 10 Isso, a o menos. micro é 10 a menos 6. Milimicro nanopico. Essa é a ordem de 3 em 3. Milimicro Milímetro, nanopico. milímetro dando pico. Isso. Caraca. Menos 6 elevado a 3 vai dar um. Isso aí. Agora eu preciso de uma calculadora aqui para fazer essa conta. A parte da notação científica você não precisa, né? Não, não. Mais os pis e tal. É o Assim, pi aqui. se tu for um cara preguiçoso que nem eu, ó, corta, corta.
que o pi é 3 praticamente, né? Tá, entendi. Mas é só... Mas como tem que achar que ela tem as alternativas ali pra gente ver se a gente chega nela, vou deixar. Tá bom. Ó, 10 a 4 vezes 3,14 dividido por 3. Pronto. Achei a massa. 4,18 vezes 10 a menos 15. Beleza. Agora, e vezes 8 vezes 10 a quarto, que é o campo elétrico, menos a massa. 4,18 vezes 10 a menos 15. Vezes a aceleração, vou colocar 10. Da gravidade. A gravidade é sempre 10, isso mesmo. É. E a massa, de novo, 4,18 vezes 10 a menos 15. Pronto. Um número grande aqui agora, precisa desenrolar isso aqui. Grande, tu 4,18 quer dizer vezes... com muitas casas depois da vírgula? Isso não importa muito, né? Tu pode cortar tudo. Ah, não. Não. Uma continha chata aqui, vou só fazer essa continha aqui. Então, 16,74 vezes 10 menos 11 é igual que vezes 8 vezes 10 a quarta menos 4,18 vezes 10 a menos 14. Beleza. Vou tentar igualar aqui potenciação para poder facilitar agora. Vou colocar tudo na base aqui de menos 12. Então, só vamos fazer uma continha aqui, 67. Vamos ver se esse negócio vai dar certo. Vezes 10 a menos 12 é igual aqui. Vezes 10 a... Qualquer dúvida fala, cara, mas acho que você tá bem aí no tô, pensamento. talvez saia alguma coisa aí. Continha chata. 10 a 4 é para baixo. Sete, 3,12 vezes 10 a menos 16. Agora tem que ver a resposta. Caraca, Só 7, tem 10 a 3, menos... Não, só 10 a 7, menos 3. 14, coisa assim. Não bateu não, cara. 7, 3 Tá, vezes 10 a menos 16. Espera, vou ver aqui de novo aqui a resposta. Não, tá menos 14, menos 11. tá, vamos aos poucos. Não De sei lá. acordo, então, com que nos bangos dos bagos aqui, a gente tem que essa aceleração
tem a ver com o sorvetão, né? Só que no sorvetão, o que que a gente concluiu, né? A velocidade em y é zero. Não sei se tu percebe isso. A gente está Sim. falando do eixo y aqui. Então, a posição inicial é zero, a velocidade é zero, tu vai ter só a gravidade, que é o A que a gente está procurando, t quadrado sobre 2. Daí, o que que acontece? Esse deslocamento em y a gente já tem, que é o 0, qualquer coisa aqui, 0,3 milímetros. 0,3 vezes 10 na menos 3. Mais a aceleração que eu estou procurando, vezes o tempo que a gente já achou, que é 10 a menos 3, né, basicamente. Sim. Portanto, a gente Eu pode isolar coloquei, o A aqui. eu usei 2 centímetros, então foi isso. Coloquei a variação dele. Você usou 0,3 aí. Claro, porque a gente está falando do eixo Y aqui, da É, queda, certo? Não está cara, falando de para frente, certo? certo. Belezinha? Daí aqui vai ficar 10 na menos 6, ó. Daí, a gente já tem a aceleração. Entendeu? Uhum. Daí a gente pode até dizer mais bonitinhamente aqui que a aceleração é 0,6 vezes 10 na 3. Uma aceleração bem alta, tu me lembrou isso mesmo, a gente está dando uma impressora. A gente precisa que a aceleração seja alta para que a coisa aconteça certinho, né? Ah, tudo pro lado certo, no momento certo. Então, agora eu posso vir aqui, tirar isso, colocar isso aqui. E que mais, né? O campo a gente tem, quanto que era o campo mesmo? 8 8 alguma vezes coisa? 10 é 4. 8 vezes 10 a quarta, beleza. Agora era menos a força-peso, que é a massa, ou melhor, a massa, que é o 4π r ao cubo ali. Nossa, essa conta aqui tem assim. 4π vezes o raio, que é bem pequeno, 10 10, micrômetros, 10 na menos 6, 10 a menos. ao cubo, ainda por cima, vezes a gravidade, que é 10. Ok? Ok. Então, ah, tem que fazer essa conta, né? Eu vou para facilitar, para facilitar a nossa vida aqui, eu vou cortar algumas coisas, tá? Que eu não tô afim de ficar fazendo essas contas gigantes aqui. Daí, dá para cortar esse 4 aqui, fica 2. E dá para cortar alguns 10 aí também, eventualmente. Não dá para ficar colocando essas coisas na calculadora também, porque é muito trabalhoso também. Dá para cortar bastante coisa Peraí, antes. mas esse 2 aqui, acho que você não pode, não pode? Esse 4 Posso? com esse 2? Claro, posso. Cortei o 8 com 4, ficou 2, entendeu? Ah, é verdade, não posso. Bem, Que até é, posso, mas daí aqui vai ter que ficar um também. Bem lembrado. se cortar o outro também, Cara, né? eu tô muito devagar, não sei o que tá pegando. Eu tô, sei lá, meio lento. A gente se viaja, né? Fica assim. Fiquei um dia lá naquele aeroporto, acho que eu ainda tô meio zoado daquilo. Aqui é 10 na menos 5, fica 10 na menos 15. Caramba, 10 na menos 15. Por isso que eu falei que a gravidade não ia afetar tanto, porque a massa da partícula é muito pequena. Ah, mas é que falta densidade também, né? Nossa senhora, tá conta, velho. E aqui vai ficar 10 na menos 15. De novo, vezes 10 na 3 aqui. Um monte de 10 aí. Dá pra começar cortando. Não, não. Vou fazer a coisa direito.
Aqui vai ficar 10 na 4, 10 na menos 11. 15 menos 4 menos 11. Mais ou menos 15 menos 11. Quando a gente passa isso para lá, elevado, vai ficar 2 vezes 10 na 15, menos 1. Poxa, mas cadê a carga? Ah, a carga tá aqui, eu esqueci. Nossa senhora. É o 2 vezes 10 a... Ah, tá, beleza. Só para... Certo? Daí aqui fica 61, igual a 2 vezes 10 na 15, que passei esse 1 para o outro lado, ficou 61, porque aqui 60, né, do lado esquerdo. E agora só passa dividindo. 61 dividido por 2 é 30, basicamente. 30,5 vezes 10 na menos 15. Agora, se eu passo um 10 para lá, fica 3 vezes 5 vezes 10 na 14, menos 14. Menos 14. Que era uma das coisas que tinha lá, né? É, não, aí bateu. Aí, ó. Agora B, bateu. AB, né? 3,1. É porque você Nossa passou... senhora. É que você colocou Conta nós. 3,5, mas é 305, é. É isso aí. Isso, é 305, é verdade. Caramba. É, mas aí aquele pi lá, né? Arredondando aquele pi. Meu Deus do céu, essa conta aqui foi muito longa, cara. Tá. Deixa eu só tentar pegar aqui que eu não estava conseguindo entender de cinemática aí. É, o 2 centímetros é para fazer a do sorvetinho, né? Para poder achar o Isso, tempo. porque o 2 O tempo, centímetros é um movimento no horizontal. E na então, horizontal não tem aceleração, ó. A velocidade é constante. é A constante. força age apenas na vertical. Quando a força age apenas na vertical, na aceleração permanece a mesma coisa. Entendi. Beleza? Beleza, não. Então, fechou. Aí lembrar também que o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, Exatamente. as duas de cinemática, e a força elétrica, ela tá para cima. Aí você chegou a essa conclusão que ela tá para cima porque se o campo elétrico é para baixo, então é positivo em cima, negativo embaixo, seria isso, das Isso, placas. Aí isso. como é um elétron, ele vai ser atraído pelo positivo. Ah, Seria isso, exatamente. essa é a forma de pensar na força, porque Não, eu gosto de pensar de outra forma. Eu gosto de pensar assim, que a carga negativa, ela sempre vai contra o campo. contra o campo, beleza. Então É, é mais fácil, é verdade. isso. E tem as linhas do campo, a carga positiva segue a E linha do a campo. negativa vai ao contrário. Beleza, fechou. Exatamente. Pô, foi muito bom isso Caramba, aí. Foi essa bom, questão foi tensa. foi bom. Não ia sair sozinho, não. Muita conta, né? Ela não tem uma teoria difícil, assim, mas ela é muito longa. Muito passo a passo. Beleza, vamos para essas 6 aí. Uma bateria completamente carregada. Vou pegar meu papel aqui. Uma bateria completamente carregada pode liberar uma carga de 2,16 vezes. Caraca, deve ser 10/5 isso aí, né? Tá 105, mas deve ser 10/5 isso. Deixa eu ver. 10 a 2,16 vezes 105, mas eu acho que deve ser 10/5. Não tem os PDF disso, porque fica meio ruim, assim, de eu ficar abrindo a imagem, mas tudo bem. Mas Essa deve ser aqui? isso. É, 10 É. a 5, sim, 10 elevado a 5. Uma lâmpada que necessita de 2 amperes para ficar acesa normalmente se ligada, essa bateria funcionará por... Aí uma lâmpada que necessita de uma corrente de 2 amperes para ficar acesa normalmente ou ser ligada. Uma lâmpada que necessita de 2 amperes para ficar acesa normalmente ao ser ligada a essa bateria funcionará por...
Aí eu acho que é aquela do corrente igual a carga sobre o tempo. Será que é isso? Delta. Exato, corrente igual a carga sobre o tempo, exatamente. Aí 2 amperes. Se for só isso, tá tranquilo. 2 vezes 16 vezes 10 é 5 sobre o tempo, que é o que a gente quer. Sim. Então, tempo é igual a 1,08 vezes 10 a 5 segundos, então. Aí agora tem que achar em horas quanto que isso aqui dá, se é isso mesmo. Vai passar de segundos para hora, você sabe, é só dividir por 3.600, né? Então vamos lá. 1,08 vezes 10 a 5. 1,08 vezes dividido por 3.600. 60 vezes 60, 3.600. 30 horas. Show. Tem aí, então só pode ser ele. Tranquilo, né? Tranquilo. Ou essa daqui foi. A outra foi perturbada. Essa aí foi para dar aquele respiro. 7. Uma partícula de massa m igual a 20 miligramas e carga Q igual a mais 400. Eu vou colocar aqui vezes 10 a menos 6 Coulomb em movimento circular uniforme. Caraca, tá vendo os bagulho que eu não lembro. Em É. movimento circular uniforme. Na presença Tem uma de um fórmula aqui. Tem uma fórmula. Bem, força depois que você centrípeta. terminar de ler, eu vou colocar as fórmulas, a gente precisa. Força centrípeta é igual a mv aceleração quadrado sobre 2. mv Ou melhor, falei besteira. mv quadrado sobre r. sobre r. Isso. Beleza. Então, mv quadrado sobre r. Tem a massa, carga, beleza. Na presença de um campo magnético uniforme. Campo magnético uniforme de 1 Tesla. Tem velocidade escalar 5 metros por segundo. Considere que o movimento ocorre no vácuo e que a ação da força-peso é desprezível em relação à força magnética que atua na partícula. Calcule o raio da trajetória circular em centímetros. Bom, Sim. deve ser que força magnética, então é igual a força centrípeta. Acredito que seja isso. Sim, Uma são as partícula de únicas uma. forças aqui, exatamente. Então, Então, tu força. sabe que VT igual bem, é a única força, então é igual a massa vezes a aceleração, pela segunda lei de Newton. Só que o que que acontece? A aceleração aqui é a aceleração centrípeta. Então é mv quadrado sobre r. Como ele quer o r, a O que é o única coisa que você R? tem que fazer aqui é isolar o r, não é mesmo? Até já Aí para só, matar as velocidades, né? a velocidade ele deu. Entendeu? A força centrípeta, ela seria. É, Só para tentar, se eu esquecer para eu relembrar. É o que você falou aí, a força máxima de aceleração. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre r, seria isso? exatamente, Então, exatamente. beleza. Aceleração v ao quadrado sobre r. Tá bom. Então, quadrado sobre. Então, carga 400 vezes 10 a menos 6 vezes o campo, a massa passar para quilo, 20 miligramas, 20 vezes 10 a menos 3. É isso mesmo? Grama, grama, quilograma. 1, Milha 2, deve 3, 3. Não, calma aí.
A 3 unidade de massa é quilograma. quilogramas. Então, como está em miligrama, fica 10 na menos 6, entendeu? Fica 10 na menos 6 quilograma. Seria 10 na menos 3 se tu estivesse passando para grama, só que tu tem que passar para quilograma. Caraca. Entendeu a ideia? Entendi. Verdade, caraca. Essa daí eu ia errar. 10 a menos 6. Vezes o V que ele deu, 5 metros por segundo já tá. Beleza. Tem resposta? Não tem não, né? Bom, achei Já 0,25. 0,25. manda a conta aí para eu ver o que você fez. Tem como mandar uma foto? Tem. Se você entender essa zoeira aqui. É. Vamos ver se você entende essa parada aí. QVB, Não, MV tô bem organizadinho, cara. R igual a 400. Joguei o R logo para lá. É 10 na 400 por menos 10. 6. Esses A vezes massa também 1. é 10 na menos 6. Passou o R para lá. Vezes 5. Aí, o Aí, 400. aí depois eu pulei. Vai para a última linha direto. Ah, tá. Aí joguei o 400 lá para baixo. Tá bom. Cortei 10 a menos 6. 10 a menos 6 cortei. Aí ficou 20 vezes 5 dividido por 400. Perfeito, perfeito. 100 sobre 400, 0,25 metros. Só para entender esse negócio de novo. Uma partícula de massa m, então, está em um movimento circular, rodando, na Isso. presença de um campo magnético. Porque é isso que um campo magnético faz. Tipo, se tu tem um campo magnético, apontando para baixo, por exemplo, a partícula ela vem reta, daí ela começa a sofrer ação, ela começa a rodar, entendeu? Hum, tem velocidade escalar. Aí ela tem essa velocidade aí rodando, constante, então, pelo jeito. Está rodando Sim. constante. Considere que Sim, o sim, movimento movimento ocorre no circular vácuo. uniforme, que é o cara dessa equação ali, é quando a velocidade em módulo é constante. Exatamente. Considere que o movimento ocorre no vácuo. Que, cara, que bagulho viajado, né? Tá no vácuo, essa partícula rodando, e que a ação da força-peso é desprezível em relação à força magnética, que atua na partícula. Então, a força magnética está fazendo ela girar, ela é a força centrípeta. Beleza, e a gente achou o raio que é 0,25 metros. Beleza, ou seja, 25 centímetros. Não é isso? É, beleza. Fechou. Beleza. Então tá bom. Vamos para a próxima. 8. Considerada como futura alternativa para a geração de energia elétrica a partir da queima de biomassa, a geração magneto-hidrodinâmica, caraca, a geração magneto-hidrodinâmica utiliza um fluxo de gás ionizado, e os positivos e elétrons, que passa com velocidade v através de um campo magnético intenso, B. A ação da força magnética desvia essas partículas para eletrodos metálicos distintos, gerando entre eles uma diferença de potencial elétrico capaz de alimentar
um circuito externo. O esquema abaixo mostra um gerador magneto hidrodinâmico, no qual estão identificados a direção do fluxo do gás. Cadê o fluxo do gás aí? Feixe de íons, né? É isso Feixe aí de que é íons é o gás, né? é o Exatamente. gás. Identificados a direção do fluxo de gás. Os polos do ímã, beleza, norte e sul, ali sai do norte para o sul. Polos do ímã, gerador do campo magnético e 4 eletrodos, coletores dos íons e dos elétrons nessa ordem. 1, 2, 3 e 4. E aí, o que ele está perguntando? Esse esquema abaixo mostra. Não entendi a pergunta. A ação da força. Caraca, Cadê a pergunta, né? tá faltando alguma coisa aqui. Caraca. Considerado como futura alternativa para a geração de energia elétrica a partir da queima de biomassa, geração magnética hidrodinâmica utiliza um fluxo de gás ionizado. Faz com velocidade de V, através de um campo. A ação da força desvia essas partículas para eletrodos metálicos, gerando entre eles uma diferença de potência elétrica capaz de alimentar o circuito externo. O esquema abaixo mostra um gerador magnético hidrodinâmico, no qual estão identificados a direção de fluxo de gás, os polos, e acho que ele esqueceu aqui, ó. A pergunta Professor, deve ser para onde que vai o feixe, né? Isso. ele vai passar ali e vai ser desviado para algum local pelo campo magnético. Isso. Veja, o que é um íon? Um íon é uma partícula positiva, de carga positiva. Por quê? Porque ela perdeu elétrons. O íon é um átomo que perdeu elétrons, então ele ficou positivo. Bem, o íon também pode ganhar elétrons, mas o caso aqui eu acho que não é esse. Ele está dizendo que tu vai ter partículas positivas e partículas negativas. É isso que ele está dizendo. Caso os íons são positivos, os elétrons negativos. Daí a pergunta é, para onde vão os íons e os elétrons? Mediante ao desvio do campo magnético desses ímãs. A gente não viu no exercício agora há pouco que os elétrons iam para baixo? Lembra disso? Sim. Campo elétrico apontava para... Era campo elétrico naquele caso, que é campo magnético, cuidado. Campo elétrico apontava para cima e os elétrons foram para baixo, beleza. Só que aqui tu tem campo magnético. Então, para tu saber a direção que ele vai desviar, você tem que usar a regra da mão direita. Tá bom? Não sei, aqui, ó, começar pelo o íon pode ser positivo ou negativo, né? Ele Não, falou, vamos considerar que o íon é positivo. Só é, positivo. por quê? Não pode ser Porque ele negativo? está querendo saber para onde vão as partículas positivas e negativas. Porque a positiva Sim. vai para um lado e as negativas vão para o outro, entendeu? Daí ele quer saber se a gente sabe para onde que vai. As Tá. positivas e as negativas. Nesse ponto, mas assim, pela definição, acho que poderia, né? Existe o Claro, íon poderia. positivo. Isso sim, pela definição, Tá, poderia pela sim. definição tá, mas pela questão aqui é isso, tá? Isso. Então, feixe de íons e elétrons vai jogar. Aí ele falou alguma força aí, velocidade? Não falou nada. Tá, não falou nada para teórico, né? Aí beleza, aí tem que lembrar. O campo magnético ele é constante, não tem nada a ver com a lei de Lenz aqui no caso. É um campo Não. magnético Tem a constante, é ver um só com a ímã regra da mão direita que a gente já está acostumado já, porque a lei de Lenz fala sobre corrente elétrica. A gente está falando aqui das partículas, especificamente. especificamente. Beleza, Então, então tu tá vai bom. usar a regra da mão direita normal lá. Então, vamos lá. Campo magnético, ó, a regra da mão direita. Dedão força, a velocidade, o indicador, e o dedo do meio, o E o que tu tem campo. aqui é a velocidade e o campo. A O gente quer campo. saber para onde a força aponta, porque isso vai indicar para onde a partícula vai ser desviada, entendeu? Entendi. Então, força, campo é o dedão do meio e velocidade. Eu abri meu braço direito aqui para a direita, deixei ele aberto, assim, tipo Cristo Redentor. Coloquei o campo magnético para baixo, o meu dedo indicador está para frente, e eu vejo o meu dedão apontando para a tela. Justo.
Isso. Então significa que as partículas positivas vão desviar para o 1, para aquele quadro 1, certo? Perfeito. Entendido. Entendeu a ideia? Entendi. Se as partículas positivas foram desviadas para 1, as negativas vão para o outro lado, vão para o Vamos para 3. o contrário, para o 3. Exato. Beleza. Beleza? Show, cara. Beleza. Então, campo. Importante não esquecer. Dedão da força, indicador velocidade, campo magnético, o dedo do meio. Beleza. Beleza? Entendido. 1 e 3. E não saiu a pergunta mesmo, mas. Ou você conseguiu entender essa. Não, tá faltando aí. Tá faltando, mas só pode ser isso mesmo, porque bateu certinho ali 1 e 3. Ó. É Sim, verdade. Show. Pô, muito boa. E também. muito bom. Cara, vai pensando nessa nova enquanto eu tento arrumar aqui o meu bagulho antes que ele estrague o meu computador. Mas vai ser rápido, eu Tá bom, acho. tranquilo. Ó, essa aqui tem a Deixa eu ver ver se. com espira circular, lei de Faraday de ontem, das outras aulas. Beleza, vou pensar nela aqui.
Voltei, cara. E aí, como é que está a continha? Bom, a força eletromotriz é a variação do fluxo sobre tempo. Aham. Eu só usei essa fórmula, só que aí ele deu um raio de 3 centímetros. Eu Sim, entendi que, porque ó, a área tem a ver com o raio, né? A área tem a ver com o raio. mas ele já não deu a força eletromotriz, que é 2 volts? Sim, mas o que que ele está pedindo? Tempo, né? Então, mas a força eletromotriz não é igual, talvez eu esteja. O que tu falou, exatamente, a variação do fluxo pelo tempo. Perfeito. Então, a variação do fluxo é esse, ele saiu de 0,01 para zero. Então ele variou 0,01. Não Exato. seria, não seria Exato. isso? Então Isso aqui é beleza, o tempo. 0. O tempo é a parte Então, de baixo da equação, certo? pois é, então, só que quer ver, deixa eu tirar a foto, eu acho. Tem tudo, só falta o tempo. Mas eu fiz errado aqui, porque eu não usei esse 0,03. Eu entendi que não precisa. Mas tu não tem o fluxo. Tem o Ah, não, campo, tu tem só o não campo, tem. tu não tem o fluxo. Não, entendi que a variação do fluxo. Ah, não, é a variação do campo, não é a variação É. do fluxo. Ah, não, não, verdade, verdade. Viajei. O fluxo é uma coisa, a variação do fluxo é outra. Não, não, Variação não, do. não, 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 não. Tu não Peraí, tem peraí. nada do fluxo aqui. Tu tem o campo magnético só. O fluxo é o campo magnético vezes a área. Beleza, Então, a área, você vai usar esse raio para isso, entendeu? Porque a área de um entendi. círculo é πr quadrado. Ah, caraca, vou fazer aqui. Beleza. Fiz aqui agora. Agora ficou um resultado mais consciente. 4,71. Agora que eu preciso entender isso daqui. Fluxo é uma coisa, variação do fluxo é outra. Então, peraí. O fluxo é igual ao B vezes o A. Vezes o cosseno, né? Mas aí ele já falou que é 90, né? Como é perpendicular, daí tu ignora, exatamente. Já ignora. Isso. Isso é exatamente aquela letrinha φ, né? Cortadinha. O fluxo, Exato. né?
Aí aqui na pergunta, ou na fórmula do E, é o fluxo também, não é variação de fluxo, né? É quanto que é o fluxo mesmo. O fluxo ele é uma variação já, por definição, né? O fluxo é a quantidade constante que passa de campo magnético numa área. Quantidade que está passando numa área. Isso. Tá. Então, só para não ter dúvida, é a mesma coisa φ e φ, ou um é delta φ e o outro é φ? O ΔΦ é a variação, que é a final menos a inicial. Então, às vezes não é constante, né? Quando tu fala do fluxo, é uma coisa constante. Quando tu fala da variação do fluxo, daí é o fluxo inicial menos o fluxo final. E tu quer exatamente isso, né? E o que aconteceu é que foi reduzido a zero. Então, começou numa quantidade e foi para zero. Essa foi a variação. Certo. Não é porque eu estou só anotando a fórmula para eu não esquecer. Aham, Então, quando eu faço é, é igual a delta φ, não é isso? isso. ΔΦ por Sobre delta, ΔT, exatamente. sobre delta t. Pronto. Agora, quando eu faço o, o BA, ele não é delta φ, ele é o φ. É só o φ, exatamente, só o É só o fluxo. φ, fluxo vezes BA. Beleza. Vezes o cosseno tal do tempo. Então, beleza, se precisar. Tá. E também o E é igual ao RI, que é a mesma coisa. Tá. Beleza. Deu 4,71 vezes 10 a menos 6. E aí ele perguntou em micrômetros, né? Agora fez sentido, que teve esse 10 a menos 6 aí. Exato. Bora para 10. Tá na outra imagem, né? Tu quer a próxima? Tá, vamos lá, deixa eu baixar aqui. Dez. Aproxima-se um ímã. Aproxima-se um ímã de um anel metálico fixo em um suporte isolante, norte-sul ali, como mostra a figura. Movimento do ímã em direção ao anel não causa efeitos no anel. Produz corrente alternada no anel. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. Beleza. Letra D e E tá errado. Vamos ver A, B e C. A não causa efeito no anel, também tá errado. Vai ter algum efeito. Letra B e C. Produz corrente alternada. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Aquela lei de Lenz que a gente falou era o inverso. Só que não sei se é isso aqui. Produz corrente. A gente tinha falado que era corrente contínua alternada. Deixa eu tentar lembrar. Variação do fluxo magnético. Caraca, não lembro, cara. Gera corrente contínua, né? Corrente contínua. Então, isso é da lei de Lenz. Então, iria nessa C aqui, ó. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa. Tá certo isso? Pensei certo? Ou pensei Sim, errado? Faz com que parece o bom. polo.
Caraca, corrente alternada aqui de fritar o cérebro aqui. É isso mesmo, produz corrente contínua. Sempre, né? Tinha, exatamente. Cara, isso é muito louco, velho. Faz com que o polo sul do ímã Não, vire. a A, B e a C são, assim, bem absurdas, né? Peraí, então não Você sei tem qual que que é. lembrar da lei de Lenz. Lembra da lei de Lenz? Que ela gera uma corrente que gera um campo contrário ao campo que está gerando, ou seja, contrária. Ou seja, repulsão. Não, você falou que A, B, C é absurdo, eu falei que era C, então eu tô errado, então. Qual que é a certa, então? Como é que um anel vai mudar o campo elétrico de um objeto, cara? A gente não viu isso acontecer nunca até agora. Imagina, tu passa por um anel e ele muda o polo sul pelo norte. Não faz sentido, né? Tu tem que olhar aquilo que a gente viu ontem, sobre a lei de Lenz. Olha só, vou até apontar a figura que eu quero que tu olhe. Não, mas eu Ontem lá falei no aqui uma. Zap. Pois é, então. Devo ter entendido errado o que você falou, mas olha lá. Olha lá o cara colocando o ímã no anel. Olha só o que acontece. O ímã não muda, mas essa corrente gera um campo no anel, que é contrário ao campo do ímã. Tá vendo a figura que eu apontei? Então, gera um campo contrário. Sim, mas não é que muda o. Faz com que o polo sul do ímã vire o polo norte. Isso aí não acontece, imagina. Loucura. Certo. O campo gerado é no objeto ali, né? Caraca, velho. Produz. Então, qual que é aí? Não sei, cara. Não sei qual que é. Ô, velho, Produz corrente. acabei de falar aqui que tem a ver com a repulsão, pô. Ó, produz corrente elétrica no anel, causando uma força de atração entre o anel e o ímã. Produz corrente elétrica no anel, causando uma força de repulsão entre o anel e o ímã. É, olha pra figura agora que eu apontei. Olha os campos ali. Não estão norte com norte? Isso não vai causar uma repulsão? Tá vendo a figura no WhatsApp que eu coloquei um ponto, né? Tô vendo, mas é porque são vários campos aqui, cara. Tô Não, vendo velho, aqui. não é vários. É o que a gente tá tendo aqui, que é essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Essa é a imagem que tá acontecendo no teu problema. Ó, o cara não tá colocando um ímã num anel. O norte gera o campo nele contrário. É aqui, ó. Vai E fazer corrente. ó, norte do ímã, norte do campo gerado no anel. Tá tendo repulsão. Se tu coloca o campo norte vai ter uma repulsão, certo? Que louco, velho. É porque eu não tava pensando no anel, né? Você tava, sei lá, muito doido isso aqui, bicho. A gente ficou a aula toda falando disso ontem, cara. Não dá mais É, pra esquecer isso. Lei de Lenz é isso, pô. É o campo contrário, repulsão. Vamos pra próxima. beleza. Eu vou decorar esse bagulho, bicho. Mas a C é a mais absurda de todas aqui. Tu não poderia nunca ter chutado ela. Até agora a gente não viu um objeto que muda o campo magnético de outro. Não, na verdade, pensei no que a gente tinha falado sobre o contrário. Gera um campo, Então tu leu mal a mas C, né? Porque o é, que a C está dizendo é que o ímã vai trocar o campo. Isso não vai acontecer. não, não faz sentido. Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte. É. Não. Isso Faz aí não com que um campo magnético em torno do anel seja o inverso, né? Seria isso. é igual o que está lá na figura. Se tu conseguir colocar em palavras essa figura que eu coloquei aqui, o que tu falaria que está acontecendo aqui? Eu falaria o seguinte: quando eu coloco um campo, quando eu coloco um ímã com determinado campo magnético no anel, esse anel vai gerar um campo magnético devido à corrente contrário ao campo do ímã. Pronto. Pela lei de Lenz. Então, olha, a,
a força naturalmente, né, se não tivesse uma variação, né, se não fosse, ela seria para onde? Essa força? Para baixo, não é isso? Força. Não mistura as coisas, velho. A gente tá falando de campo aqui, cara. Não mistura com força. Tá? Estamos falando do campo. Campo. Tá, você Você pode tem me explicar essa força figura? Eu aqui. não tô conseguindo pegar isso daí, cara. Não tô, Ai, essa cara, a figura gente ficou a aula toda falando disso ontem, eu cara. não tô, Ai, não cara, tô. eu não sei mais o que falar disso aqui pra ti, cara. Ó, é o que tá escrito aqui, ó. É o movimento do ímã. Tá? O ímã tem um campo. O ímã tem um campo. Não, tá beleza, tá beleza. Depois eu vou assistir uma aula disso aí. Eu não tô conseguindo, assim, não tô, Aqui tô não lembrando. tem mais o que falar, cara. O ímã tem um campo que vai do norte para o sul, a gente sabe. Quando o campo varia dentro de um ímã, ele gera corrente elétrica. Beleza, daqui é a corrente elétrica. A gente sabe que a corrente elétrica induzida gera um campo. Toda corrente induzida gera um campo. Corrente elétrica gera campo magnético. Agora, Uhum. como é que é esse campo magnético? Esse campo magnético vai ser sempre contrário ao campo que gerou a corrente. Então, se o campo que gerou a corrente é esse campo aqui que eu acabei de desenhar, que aqui dentro, na prática, seria um campo para baixo, esse é o campo desse ímã aqui, certo? Certo. É um campo que é norte aqui, né? Campo que é norte aqui, vamos colocar assim. Então, o campo gerado, que é sempre contrário ao campo que o gerou, né? O campo gerado pela corrente induzida, que é sempre contrário ao campo que o gerou, vai ter que ser contrário a esse norte. Então, se o norte está aqui apontando para baixo, o campo que essa corrente vai gerar um norte apontando para cima, sendo contrário. Porque a lei de Lenz é isso. A lei de Lenz nos diz que um campo magnético, um fluxo de campo magnético, vai gerar uma corrente elétrica induzida. Essa corrente elétrica, como toda corrente, gera um campo magnético também. O campo magnético gerado por essa corrente é contrário ao campo magnético que a gerou. Então, se o campo magnético que a gerou é norte para baixo, o campo magnético gerado pela corrente induzida vai ser norte para cima, Entendi. E aí contrário um do outro. a corrente vai seguir essa setinha que tá aí abaixo. Sim, no caso aqui, sentido anti-horário, né? Anti-horário, beleza. Ela Isso. vai correr para esse lado. Então, é isso. E, O... A e, coisa é essa. e certo, é porque eu pensei nisso como uma força. Eu pensei que campo como sendo uma força e isso seria uma atração. Mas a resposta você disse que é repulsão. É repulsão. Isso é uma repulsão. Tá? Porque Beleza? vai Você ser. pode até identificar a regra da mão direita aqui, de certa forma. Por quê? Porque se você colocar a sua mão aqui nesse ponto, imagina, você colocando sua mão ali nesse ponto, você vai ter a corrente indo nessa direção, vamos dizer assim. Eu coloquei assim, mas imagina ela assim, né? Tipo, É. Não, beleza, esse eu entendi. Agora, a repulsão, o motivo vai ser norte, porque é norte com norte, então. exatamente. O norte Entendi. atrai o sul, né? E o norte repulsa o norte, né? Então, como tu necessita que seja oposto ao movimento, tem que ser norte com norte, Tá. ok? Se fosse sul, seria sul com sul. Não, era isso que eu não estava conseguindo, porque ontem a gente não viu nenhum caso desse de repulsão e atração. A gente viu casos que a corrente veio para um lado, veio para o outro, para onde é o campo? É para baixo, é Mas a para lei de cima? Lenz te obriga a ser repulsão, né? Ontem, quando a gente definiu a lei de Lenz, a gente falou sobre ser contrário ao sentido do campo. Então tem que ser repulsão, entendeu? Ela é contrária, ela vai contra, repulsa. Uhum. Não, teve um caso ontem que eu acho que tipo variou depois do anel, depois que passou do anel, e aí ficou tipo os dois vetores para baixo. Mas aí foi uma situação diferente. É, Mas foi uma situação diferente. Mas é, se fosse sul, por exemplo, se esse desenho aí fosse invertido sul e norte, teria repulsão também. É isso que eu estou entendendo. uhum, Porque isso que você falou, né? Pela definição da lei, ela vai ser sempre nesse caso, sempre vai ser uma repulsão, uma força de repulsão.
Isso. Não sei se eu consegui É explicar. sempre um campo contrário a outro campo, exatamente. Tá. Não, beleza, tá bom. Como mais Beleza? esclarecido. Beleza. Beleza. Muito bem. Agora a lei de Lenz está bem entendida. Ou não. Vamos lá, agora essa aqui, ó. Essa aqui tem o belief. Lembra do belief? B é igual a. Não, peraí, B não. É o fluxo é igual a BLV, não é isso? Sim. Uma barra metálica AB de comprimento L igual a 50 centímetros desliza, tem atrito e com velocidade constante de módulo V igual a 5 metros por segundo, apoiando-se em dois trilhos, condutores paralelos interligados por um resistor, tá ali o resistor, de 2 vezes 10 a menos 2 ohms. A barra e os trilhos têm resistência elétrica desprezível. A barra e os trilhos têm resistência elétrica desprezível. O conjunto está imerso em um campo de indução magnética, uniforme e constante, que é igual a 2 vezes 10 a menos 2 Tesla, perpendicular dos trilhos, que é horizontal. Determine. Pode descer um pouquinho. Deixa eu abrir aqui também. Determine o módulo da força eletromotriz induzida no circuito. A força eletromotriz é igual a RI, tem a resistência, não tem a corrente, beleza. Ou também pode ser. Você lembra da fórmula lá que eu te ensinei? O belief? Seria fluxo igual a BLV? Não, não é fluxo, né? Não. Força eletromotriz, né? Por isso que é believe. Tá. Assim, deixa eu pôr aqui. É isso aqui. Campo vezes o comprimento, vezes a velocidade com que a barrinha anda, é igual à força eletromotriz. É uma fórmula aí, né? Que eu te mostrei como é que aparece, né? Ela aparece lá da lei da parada mesmo, né? Que é o delta phi por delta... por T, né? Vamos dizer assim. E o φ o que é? B vezes A por T. Só que o que é o A? O A é o comprimento do negócio, que é o L, vezes o quanto está dentro do campo, que é o X. E o T é o tempo. Então, olha só, isso aqui, X por T, é o nosso conhecido velocidade, né? Sim. Então, por isso que fica believe. Ok? Beleza. Agora, relembrada. Tudo sai da lei de Faraday mesmo, mas assim, é meio difícil às vezes fazer isso no meio de uma prova e tal. Então, talvez é bom decorar. Ok? Beleza. Ele me deu lá a resistência. E o módulo da força eletromotriz. Beleza. É igual a believe. É igual ao campo 2 vezes 10 a menos 2 Tesla, 0, vezes a velocidade, força eletromotriz. 5 vezes 10 a menos 2 volts. Aí ele pergunta o módulo da força eletromotriz induzida no circuito. Beleza, 5 vezes 10 a menos 2. O sentido da corrente induzida em relação ao leitor.
sentido da corrente. Então, vamos lá. O ponto é o campo magnético, tá? Saindo da tela. Então, o campo está saindo. A velocidade está para a direita. Sentido da corrente induzida ao leitor. Campo B saindo do papel. São elétrons essas partículas. Bom, é só. Acho que só precisa aqui da regra da mão direita do polegar e do polegar e dos dedos, né? Acompanhando. Então seria no sentido anti-horário, seria isso? Sentido da corrente? Sim. Dedão saindo da tela, tem corrente no sentido anti-horário, estão circulando do B, passa na barra, vai para o ponto A e fica girando, né? Seria isso? Isso. Beleza. C. A intensidade da corrente induzida. Aí, como eu já tenho a força eletromotriz, é igual ao RI. Então, 5 vezes 10 a menos 2 é igual à resistência que ele falou, que é 2 vezes 10 a menos 2 ohms, vezes o I. Corta os 10 a menos 2, 5 dividido por 2, a corrente é 2,5 amperes. Correto? Só igualar. Exato. O E igual a RI é igual ao belief. Beleza. Aí ele pergunta, letra D, a intensidade e o sentido da força magnética que atua na barra. Intensidade e o sentido da força magnética que Tu tem atua que na... pensar aqui na regra da mão direita de novo, né? Que é aquela que aparece a força, aquela da pistolinha. Daí tu tem que pensar na velocidade das partículas, né? Para onde as partículas estão indo, de onde para onde. Uhum. E não a velocidade que a barra está indo. Então, É, tem que tomar cuidado com isso, né? Para não ser enganado. sim. Seria... Aí agora a fórmula da força que eu não estou lembrando, cara. Força Mas é aquela QVB, né? QVB. Ou no caso de um objeto extenso que tem corrente passando, como é o caso aqui, você pode usar. Dá para achar a corrente aqui pela. Dá para achar a corrente? Não, a corrente já achamos, sim. Dá para usar F igual a BIL, B-I-L. B-I-L. Quando tem corrente, F igual a B-I-L. Esse L seria... É o comprimento da barrinha. Que Caraca, está essa sofrendo força, no caso, né? A barrinha laranja é quem sofre a forcinha aqui, né? Uhum. Beleza. Essa do Bill... Tá, as duas que você falou, então, é QVB, para anotar aqui, força magnética, QVB. A carga, né, esse Q seria a carga da... Que carga seria essa? A carga da barra, não? A carga de onde? A carga elétrica? A carga que está no circuito, né? Seria isso, né? A carga do circuito. Beleza. Aí esse V, a velocidade da barrinha que ela está se deslocando, e o B, o campo magnético. Beleza. Então, vou usar a Não, BIL. cara, você não está usando o BIL. Não, beleza.
Não, agora eu vou usar, eu não comecei, não. Ah, tá. Porque tu tem que usar o bio, tá? Pra achar no nosso caso aqui. A força vai sair disso. 2 vezes 10 a menos 2, vezes a corrente, vezes o L. Dois vírgula cinco vezes 10 a menos 2. Força é Newton. Beleza. Aí agora, sentido. Então, tá saindo do campo, tá saindo do papel, o campo. A corrente, aí eu não sei se eu uso a corrente está circulando no sentido anti-horário. Aí eu não sei como é que eu faço para usar. Eu vou usar o sentido dela de cima, de baixo, de onde que eu pego o sentido dela? Vai depender do campo, né? Então, o campo está saindo. Então, a velocidade das partículas, ele está apontando, só que aí são elétrons, né? Aquele negócio que você falou, né? Tem que ser o contrário. Bem, veja que você tem a força, você tem o sentido da força. Então, a força saindo do papel. A força é quem empurra a barra para a direita, né? É isso? Ou não é isso, estou falando besteira. Ah, eu acho que é isso mesmo, cara, que você falou. Não é. A velocidade é uma coisa inicial aqui do problema. A força vai servir para outra coisa. Não faz sentido. Esse campo magnético que está fazendo essa barra se movimentar. Não é? Não é? Não. Eu achei que era, né? Ó, Não. letra D, a intensidade e o sentido da força magnética que atua na barra. A intensidade a gente já achou, pelo Bill, Sim. tranquilo, com os dados aí já. Intensidade do campo, da força magnética. Agora, o sentido da força magnética que atua na barra. Talvez seja. Deveria ter ficado um pouco mais claro. Porque às vezes a velocidade é uma coisa que começa do nada, né? Mas se é a força que está gerando isso, então é a força que está empurrando para a direita, né? Cara, pra mim, só pode ser isso, cara. Agora, deixa eu ver se isso encaixa na mão. O campo está saindo e a força. O campo está saindo e a força, o dedão, tá para a direita. Aí faz sentido se você olhar a velocidade dos elétrons aí, ó, dentro daquela barrinha. Eles vão estar circulando, subindo do B para o A. Faria sentido. Mas aqui eu estou utilizando a mão direita sem fazer a inversão, né? Que são elétrons, né? Sem inverter a carga. Só estou usando a mão direita. Tá? Estou pensando certo. Parece certo. Então, beleza. Letra E. A intensidade e o sentido da força que um operador deve aplicar na barra, na mesma direção da força magnética para manter sua velocidade constante. Esse problema aí, ele é mais física 1 do que física 3, é mais física normal do que eletromagnetismo. Tu precisa aplicar uma força igual. Porque se tu A aplicar uma intensidade. força igual, ele permanece com velocidade constante. Porque é a força ser diferente de zero que faz ele acelerar. Entendi.
Pegou a ideia? Peguei. Aí mesma coisa, então. Mesmo módulo que já foi achado. Exato. Intensidade, É mesmo modelo. a intensidade anterior vai colocar uma força que vai manter a velocidade constante, de 2 vezes 10 a menos 2 newtons. Beleza. Isso. Olha isso. Tem uma F aqui, hein? A energia dissipada no circuito enquanto a barra percorre 5 metros. Você pode pensar na energia dissipada como trabalho, né? Que é força vezes deslocamento. Força vezes deslocamento. Isso. A quantidade em joules. Né? Beleza. Então seria a força vezes. Já tá aí. Vezes 5, 2,5 vezes 5. 12,5 vezes 10 a menos 2 joules. Direto, né? Já está em metro, já está em newton. Beleza. Só isso. Várias formulazinhas, cara. Tem que pegar meu bisuzário de fórmula. Ficar olhando Esse pra ele. negócio de fórmula aí é meio chato de decorar mesmo nessa matéria, porque as fórmulas Tem que- parecem não ter muito sentido, são específicas para cada problema, né? Usar o believe aqui é chato, né? que é uma fórmula que só funciona só para esse tipo de problema. Acho que a última imagem agora é conceitual. Eram duas questões conceituais. Não sei, deixa eu ver. Essa daí acho que acabou. Ah, sim. Vou baixar aqui. Responda as seguintes questões. Quais dessas grandezas são alteradas por um transformador? Vamos lá. Transformador é aquele bagulho que tem as espiras de um lado. Transformador é o que o nome diz, né? É aquele equipamento eletrônico que transforma Modifica, e te permite, né, usar, utilizar voltar. usar voltagens menores. Exatamente. Aí até tinha lá uma que o V do 1 por V do 2 é igual ao N de 1 por N de 2, é isso? Isso. E tinha uma outra também, que era V1 vezes o π. Então, o V de 1 com a corrente de 1 é igual ao V de 2 com a corrente de 2 também, né? Isso. Beleza, então, pensar aqui agora. Quais dessas grandezas são alteradas por um transformador? Voltagem. Sim, voltagem. 110 e o 220. Voltagem. Corrente. Também modificada. Corrente que tem a corrente. Energia. Quantidade de energia se mantém a mesma. E potência também se mantém a mesma. Correto? Correto. Beleza. Então, energia se mantém, potência se mantém. Letra B. A transmissão de energia elétrica requer condutores elétricos entre a fonte e o receptor. A transmissão de energia elétrica requer condutores elétricos entre a fonte e o receptor. Não for pegadinha? Sim, mano. A transmissão de energia elétrica requer condutores elétricos entre a fonte e o receptor. Condutor. Bem, a carga tem que ir de um lugar para o outro, né? O problema é que quando você vê um transformador, você de fato não tem uma condução de uma espira para outra. O que você tem é um ímã, né? Isso até estava nos seus desenhos, né? Veja lá.
Tá com cara de ser uma pegadinha. Não deve ser simples assim, não. Tipo, assim, tá muito óbvio para dizer sim. Ó, a transmissão de energia elétrica requer condutores elétricos entre, entre a fonte e o receptor. Poderia ser. Não poderia ter ser o funcionamento, não, de uma antena, não. Não. A transmissão de energia elétrica requer condutores elétricos entre a fonte e o receptor. Cara, para mim sim, não sei. Tá com cara de pegadinha, mas para mim eu responderia sim. Eu acho que não, cara. Olhe para a figura do ímã naquela tua folha. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui tua folha. Ó, não tem, tá vendo? O que tu tem aqui é uma espira de um lado, uma espira do outro, e tu tem um ímã. Esse negócio quadrado aí é um ímã, entendeu? Então não existe uma conexão, não existe uma condução entre as espiras. Percebe? No transformador. Isso. Certo. Não, mas não tem um, isso não é um fio que está ligando a eles aqui, é um fio. Não, Esse N1 não está aqui, não tem um quadradinho entre eles, não significa que eles estão tendo não. uma ligação? Um condutor seria um fio ligando as duas aqui. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo isso? Ah, Não. eu achei que teria. Então, a resposta seria não. É, não necessariamente. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. É, Poderia ser realizado uma. é realizado por meio de um ímã que induz os efeitos na outra espira, mas não conduz de fato as cargas de uma espira para outra. Um ímã que induz. Pode repetir? Para eu anotar aqui para não esquecer. Um ímã que induz. A mudança de corrente, diferença de potencial, etc., na outra espira. Certo. Mas essa indução, ela vai estar transmitindo a energia para. Que beleza, essa indução modificando a sua voltagem, a sua corrente, conforme a gente já falou. Ela vai estar enviando joules, enviando aquela pergunta que a gente estava falando, dos elétrons lá. A companhia de energia, ela fornece elétrons para a cidade? Elétrons não é o caso, né? Ela oferece a energia que move os elétrons dos objetos. Pronto. Eu acho isso também. Ela fornece a diferença de potencial, que é a energia em quilowatt-hora, sei lá. Ela fornece isso. É porque eu acho isso muito estranho, cara. A transmissão de energia elétrica requer condutores elétricos entre a fonte e o receptor. Não, não requer. Agora vamos para C, então. Sabemos que a fonte de uma onda sonora é um objeto que vibra. Qual é a fonte de uma onda eletromagnética, então? Sabemos que a fonte de uma onda sonora é um objeto que vibra. Qual é a fonte de uma onda eletromagnética? A fonte de uma onda eletromagnética. A variação do fluxo gera uma corrente elétrica. E a variação de uma. E a corrente elétrica gera um campo magnético. Qual é a fonte de uma onda eletromagnética? Caraca. O Veja que Renato uma de... onda eletromagnética está no nome já, né? É uma onda que envolve eletromagnetismo. Uma onda eletromagnética é a luz, por exemplo.
Certo. A luz Como é que... é onda eletromagnética, igual os raios gama, igual micro-ondas, igual rádio. Agora, o que é que gera essas ondas aí? Não sei definir, cara, mas Tá no nome já, seria é o campo eletromagnético. o campo eletromagnético. Sim, se tu tem campo Porque elétrico e campo magnético, você tem um isso. campo elétrico, juntou com o campo magnético, vai gerar uma onda eletromagnética. Na verdade, é por isso que eu estou estudando essa matéria, né? A gente vai estudar antenas, né? Aí, quando a gente chegar lá na parte de antena, então, qual o funcionamento dessa antena? Eletromagnética. Agora, cara, não tá, não. Só isso não tá me deixando tranquilo. Mas é isso, velho. Qual é Infelizmente é só isso. qual é a fonte de uma onda eletromagnética? A onda É o... eletromagnética, ela está atuando ali um campo elétrico e um campo magnético. Exato. Aí aí soltou uma onda, Isso. dispersou uma onda, porque a junção daqueles dois, por exemplo, uma antena parabólica, né? Ela bota para circular ali uma corrente elétrica nela e faz um campo magnético ali nela também. Aí com isso ela dispara uma onda. Isso. Pronto. Beleza. Agora fez sentido. Acabou. Pronto. É mais ou menos isso mesmo. Só que quando a gente vai estudar essas coisas, claro, tem mais uma complexidade e tal. Mas a princípio é isso. Beleza. Tem a 5 aí? Tem? Não mandou 5, acho. Não? Não. Ou a gente começou na 5? Será? Tinha 5. Começamos na 5. Eu vi aqui. Já fizemos todas que tu mandou hoje. Tá. Fechou. Fechou? Entendeu bem esse assunto aí? Essas questões hoje estavam bem interessantes. Melhor do que as outras, né? É que foi de todos os assuntos hoje, praticamente. Foi de uma coisa específica. Não é não? E é mais legal. Bom, foi isso, cara. Acho que por hoje acho que tá bom. Foi. Quando que é a tua prova mesmo? Semana que vem aí. Vou Semana que vem? Falou que era começo de rever. outubro? Não, até 1º de outubro vai ser online, vai marcar online, a gente vai fazer online. Entendi. Vamos fazer online. Continuar pegando aí. Entendi. Qualquer coisa é só me chamar, beleza? Beleza, meu amigo. Beleza, Lucão. A gente ia até meio-dia aí, mas a cabeça já tá frita, o cérebro já fritou já. É muita coisa, 3 horas, cara. Tem condição. O cérebro já Quem fritou gosta de já. fazer aula assim longa é os americanos, cara. Eles fazem, tipo, às vezes me pedem 4, 5 aulas por 5 horas de aula num dia. Loucura completa. Vou tomar um café, vou dar uma descansada que eu tô virado. Eu também tô meio lento por causa disso. Tô em Brasília. Tu fez o quê? Voou a noite toda? Eu fui para Guarulhos, eu consegui antecipar meu voo, aí cheguei aqui na hora que eu liguei a câmera aqui. Eu tô viradaço. Caramba, velho. Aí não, hein? Aí não é saudável. Não, mas é porque eu queria chegar logo. Meu voo tava por hoje à noite, aí consegui antecipar gratuitamente. Pô, isso foi bom. De Ah, graça? Aí sim. Eu tentei trocar pois o é. lugar do A meu La- voo, não deixaram. Pois é, a Latam permite, eu descobri isso. Pô, que coisa Liguei para boa. eles, aí eles permitiram. Aí por isso que eu até passei, né? Para 9 horas, né? Por isso que eu te pedi. Eu Uhum. tava na correria. Dormi um pouco agora, depois acordo à tarde e revejo Perfeito. essas anotações aqui. Então tá bom, meu querido. Qualquer coisa é só chamar, beleza? Beleza, meu irmão. Valeu.